Vai lá, seguindo. Uma reportagem do portal UOL, Reinaldo, ganhou bastante destaque nas redes entre ontem e hoje. A matéria revelou que um juiz federal inocentou o doleiro Dario Messer, o tal doleiro dos doleiros, por um crime que ele mesmo confessou ter cometido numa delação premiada no mês de junho. O magistrado responsável pela decisão é Carlos Adriano Miranda Bandeira, da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em tese, ele teria feito a coisa certa, já que ele se ateve às informações dentro do processo, Reinaldo. O erro teria sido do Ministério Público, que não apresentou os fatos novos à delação premiada dentro dessa ação. Agora o Ministério Público soltou uma nota dizendo que não é isso. Então vou resumir para você o seguinte. Dario Messer, aquele doleiro, o doleiro dos doleiros, inventaram. A Lava Jato do Rio, aliás, emitiu uma nota reiterando na mentira de que se fez uma delação premiada de R$1 bilhão. R$1 bilhão é o total de bens que ele tem. Ou seria correspondente a 99,5% dos bens que ele tem, portanto, os bens dele seria de coisa de 1 bilhão e 5 milhões. E ele teria dado isso em troca, delação premiada, para ter a pena reduzida e tal. Acontece que esses bens são bens que estão indisponíveis. São bens imóveis, a grande maioria, que estão bloqueados no Brasil e no Paraguai. A maioria está no Paraguai, estima-se que 70%. Portanto, para que essa delação fosse de 1 bilhão, teria de vender tudo isso e entregar esse dinheiro. Só que para vender tudo isso tem que combinar com os paraguaios russos, né? Ou com os russos paraguaios. Sabe a coisa de combinar com o russo? Combinar com o russo paraguaio. Porque está no Paraguai, o Paraguai vai vender, vai transferir tudo para o Brasil. Então mentira, não tem delação de 1 bilhão. Aí aconteceu a seguinte coisa formidável. O Dario Messer fez a delação. E confessou que tinha cometido os crimes, sim, né, de uma determinada operação aí. Não, cometi os crimes, era um caso que estava correndo na 4ª Vara Federal. O juiz da 4ª Vara Federal, diz o Ministério Público, se negou a homologar a delação. Não quis homologar. Não quis homologar e, portanto, em tese, não poderia ter acesso àquilo que foi dito em delação. E aí aconteceu essa coisa formidável. Ele foi absolvido por um crime que ele confessou. Só que esse Dario Messer é aquele que foi flagrado ao telefone dizendo que pagava R$50 mil por mês ao Januário Paludo, procurador regional da Lava Jato, em Brasília. Em Brasília não, em Curitiba. Uhum. Amigão do Deltan Dallagnol, o decano da Lava Jato. Isso está em grampo telefônico. Ele falando com a namorada que pagava 50 pau pro cara, mensais. Depois do Dario Messer, em delação, reiterou isso na delação que ele fez para o Ministério Público do Rio. O Ministério Público do Rio mandou para o braço da Lava Jato na PGR em Brasília e arquivaram. Se houve investigação, ninguém sabe, ninguém viu. Dario Messer está solto, sem tornozeleira, livrou uma parte da grana da delação. Aqui, pelo que eles sugerem, seriam 5 milhões, depois falaram que era 13 milhões, até onde sei são 50. Entregou uma lista de pessoas para as quais ele teria feito a operação. O caso do Paludo não foi investigado. O juiz o absolveu de algo que ele confessou, mas disse, não está nos autos. Aí o Ministério Público disse, não está nos autos porque ele não quis homologar a delação. E aí ele não pode usar o que foi feito em delação. Sim, mas o Ministério Público não está contando que poderia ter recorrido ao Tribunal dessa delação recusada. Criaram-se circunstâncias miraculosas em que esse sujeito está absolutamente livre. Justamente aquele que acusava uma figura graúda da Lava Jato. Está livre.
foi absolvido por um crime que ele confessou. Então, este ambiente de negócio no qual o Sérgio Moro vai depor, sobre o qual ele vai fazer palestra, o ambiente de negócios, o ambiente de negócios é aquele em que se condena alguém sem prova e se absolve alguém que confessou. Parabéns. Olha, qualquer jornalista tem mesmo que puxar saco de gente da Lava Jato. Olha, é sensacional. Escreva uma outra biografia do Moro, escreva outra... Olha, aplauda ainda mais a Lava Jato, os puxa-saco e as puxa-saco da Lava Jato que estão por aí. Que está começando a virar negócio de família esse negócio de Lava Jato já. Até para alguns jornalistas. Virou profissão. O sistema no Brasil está tão bom que você condena alguém sem prova, escreve, inclusive, que não tem prova, porque o Sérgio Moro escreveu, e depois se absolve alguém que confessou. Mas aí, em razão das firulas judiciais, isso se torna possível. A isso se chama destruição do devido processo legal. Certo? Mais um videozinho bom, Augustão.